queria falar um pouco nesse vídeo sobre a informalidade dos empregos no Brasil, ou melhor dizendo, a explosão da informalidade de empregos no Brasil, né? A gente está praticamente aí no recorde histórico de empregos informais. Praticamente 50% das pessoas que trabalham no Brasil têm um emprego informal, né? Informal entendido como sem ter carteira de trabalho assinada, sem ter férias, sem ter 13º, com trabalhos intermitentes, né, com pequenos bicos aqui e acolá. Então a pessoa é motorista de Uber, entregador do iFood, vigia noturno, vigia de balada, manicure, pedicure. O cara faz assim, milagre, né? Até me faz lembrar de uma piada que estava circulando na internet esses dias, de Estados Unidos até, que era assim: os Estados Unidos têm gerado muitos empregos, né? Era uma mulher falando que trabalhava como vendedora numa loja meio part-time, assim, alguns dias, né? E ela dizia assim: os Estados Unidos têm criado muitos empregos, né? Eu mesmo tenho 3 empregos já e tô quase conseguindo pagar meu aluguel, né? Enfim, uma piada de mau gosto até, né? Porque são muitos empregos, mas que remuneram muito mal, que são muito ruins, né? E que pagam salários baixíssimos, né? Então no Brasil a gente tem aí praticamente 100 milhões de pessoas, né, em idade de trabalhar, e dessas 100 a gente tem umas 12, 13 milhões que estão desempregadas, literalmente desempregadas. E do que resta, que são 88, 89 milhões que trabalham, metade fazem trabalhos ruins, por assim dizer, trabalhos informais, né? E o mais famoso no momento é, obviamente, o motorista de Uber ou motorista de aplicativo, mas tem também o entregador de iFood ou de Rappi, né, com a bicicleta, no que a gente tem chamado de uberização da economia, né? Bom, e a explicação para isso é muito simples, né? A economia brasileira está perdendo sofisticação produtiva, né? A gente está se tornando uma economia africana, por assim dizer, né? A gente só consegue produzir coisas simples, coisas rudimentares. A gente tem migrado sim para uma economia de serviços, mas uma economia de serviços de baixa qualificação e de baixa sofisticação, né? Não são aqueles serviços nobres que a gente gostaria de ver de TI, marketing, design, serviços financeiros, né? Que tem nos Estados Unidos, que tem uma Europa e até mesmo a Ásia, mais Japão e Coreia, né? Então são serviços de baixa qualidade, e isso tem muito a ver com a perda de espaço da indústria brasileira no PIB, né? A nossa indústria implodiu e desempregou muita gente. A gente tem perdido empregos industriais, e o emprego industrial ele se caracteriza por ter uma qualidade melhor, né? É um emprego em que a pessoa tem mais produtividade. No final do dia, o bom salário vem da produtividade, né? E o emprego industrial, em geral, ele coloca as pessoas trabalhando numa situação mais produtiva, né? Porque numa fábrica, numa indústria, tem máquinas, né? Então, a pessoa trabalhando numa máquina, ela, por definição, ela é mais produtiva, né? Ela produz muito mais, né? A gente encontra nas fábricas o que os economistas chamam de economias de escala e economias de escopo, né? Então, uma pessoa consegue produzir milhares de coisas, né? Ou algumas pessoas numa linha de produção conseguem produzir milhares de coisas, né? Tem mais conteúdo tecnológico, mais intensidade tecnológica. Então, os empregos associados à atividade fabril são de melhor qualidade e remuneram mais, né? Claro que a gente pode fazer uma divisão entre atividade fabril low-tech, medium-tech e high-tech. Nosso sonho seria ter empregos industriais high-tech, né? Tipo, sei lá, Alemanha, Coreia do Sul, tipo Suíça, Suécia, né? Em que você tem um engenheiro lá que ganha 15, 20 mil dólares por mês, normal, né? Porque é tão produtivo a empresa e a indústria onde ele trabalha que dá para ele ganhar esse salário tranquilamente. Então, no Brasil, a gente com honrosas exceções, a gente não conseguiu chegar a ter muitos empregos ou a Embraer é um belo exemplo, né? A Embraer, que era nossa, é um belo exemplo disso, né? Mas a grande maioria das empresas, inclusive industriais brasileiras, são medium tech e mais low tech, até baixa tecnologia. Então é alimentos processados, sapato, fumo, couro, indústria do couro, um pouco de móveis, né? Que, claro, ainda tem mais produtividade do que um cabeleireiro, manicure, pedicure ou até mesmo um motorista de Uber, né? Mas é uma produtividade certamente aquém de uma indústria medium tech, high tech ou dos serviços nobres, né? Desses serviços super sofisticados e escaláveis como os que eu mencionava há pouco, né? Então, conforme a economia brasileira vai perdendo sofisticação, vai se desindustrializando, né? Vai perdendo produção industrial, porque, por um lado, passou por aquela implosão do PIB em 2014 e 15, mas no longo prazo, né, nos últimos anos, a gente vem perdendo a corrida industrial tecnológica, principalmente para a Ásia, né? Até brinco lá no meu blog, tem um post em que eu digo que a China destruiu o Brasil, né? E um dos vetores de destruição da China foi que
a indústria chinesa extremamente aguerrida e eficiente, com aquele câmbio super competitivo, né, aquela taxa de câmbio que é quase um dumping, né, invadiu o mercado brasileiro com produtos super baratos, né, industriais, e foi desmontando nossas indústrias, né, foi matando com concorrência, né, as indústrias brasileiras. Então, os economistas dizem que a economia brasileira está se desindustrializando, né, perdendo espaço, a indústria perdendo espaço no PIB, né, e a gente está substituindo as pessoas que trabalhavam na indústria ou empregos industriais por empregos de serviços de baixa qualidade. Na minha época, nos anos 80 e 90, tinha um barzinho famoso em São Paulo, eu moro em São Paulo, né, que era se chamava o engenheiro que virou suco. Né, o engenheiro que virou suco era aquela ideia e de fato aconteceu isso mesmo, né, o engenheiro que estava desempregado porque a economia não andava, o setor industrial não absorvia ele, e ele abriu uma lanchonetezinha de suco lá na Paulista e ganhou uma grana até. Hoje em dia, eu até escrevi um post no blog cujo título é O Engenheiro que Virou Uber. Né? Hoje em dia é muito comum, eu tenho andado bastante de Uber, vendi o carro só ando de Uber agora. É até um negócio meio antropológico, né? Eu converso com todos os motoristas de Uber. Né? E é muito comum você encontrar várias pessoas super qualificadas, até mestrado, doutorado, né? Que o cara dirige Uber. Né? Então, os engenheiros brasileiros que não são absorvidos no setor industrial, ou até mesmo no setor de serviços sofisticados, que também encolhe no Brasil, né, porque a economia brasileira como um todo está ficando com uma cara de África, né, uma economia pobre, de serviços pobres, né, e essa mão de obra toda é absorvida nesses empregos informais, justamente. Né. Então é isso que é a uberização da economia brasileira. E a solução para isso passaria, obviamente, por uma reindustrialização do país, né, ou seja, a gente conseguir de novo criar vagas, mesmo que fossem indústrias low-tech, tentando caminhar para o medium-tech, né, de baixa tecnologia, média tecnologia, eventualmente caminhando para alta tecnologia. Né? Mas é difícil fazer isso, né? É difícil porque a gente tem que concorrer. Né? Não o Estado, obviamente, não vai fazer isso numa canetada. Né? A gente tem que concorrer com os asiáticos, com os americanos, com os europeus que estão aqui vendendo e que estão, vamos dizer assim, no estado da arte, né? na fronteira tecnológica, né? Então a gente tem que concorrer com as empresas alemãs, com as suecas, com os americanos. É muito difícil, né? A indústria brasileira está realmente numa posição meio cambaleante, né? Meio combalida, né? E ela não está conseguindo sobreviver, a verdade é essa. Né? E sem indústria não dá para gerar bons empregos. Né? Essa é a questão chave. Então, a única maneira da gente retomar emprego de qualidade no Brasil é mergulhando num processo de reindustrialização. Né? Fazendo um esforço de governo, de sociedade, de empresas para tentar reindustrializar o país. Agora tem um problema grave aí, que metade dos economistas brasileiros não acreditam nisso. Esses dias apareceu um vídeo lá dizendo que a queda do consumo não aumenta o desemprego, né? Sendo que, obviamente, a queda do consumo aumenta o desemprego. Né? Quando as pessoas deixam de consumir, a economia vai parando, vai desacelerando, e isso produz um aumento de desemprego. Né? Aliás, o Brasil recente é um caso claríssimo disso. Né? A gente teve aí uma implosão da economia em 2014, 2015. As pessoas pararam de consumir, né? Se a gente olhar a produção industrial, a demanda por bens industriais no Brasil, varejo, né? A gente está ainda em níveis, sei lá, 10, 15, 20% abaixo do nível pré-crise. Né? Então houve uma parada súbita, né, de consumo, as pessoas pararam de sair, de ir nos restaurantes, de comprar roupa, de comprar carro, de ir no cinema, e essa queda abrupta do consumo causou essa crise que a gente está vendo e contribuiu muito para o aumento do desemprego no Brasil. Né? Existe uma ideia por trás desse raciocínio de que a queda do consumo não aumentaria o desemprego, que é a seguinte ideia, né? As pessoas, ao consumir menos, as pessoas deixam mais recursos no banco, e ao deixar mais recursos no banco, a taxa de juros cai, e quando a taxa de juros cai, os empresários investem mais, então a gente troca, né, o que era gasto por consumo em gasto por investimento, e portanto a atividade econômica continua funcionando normalmente, né, que é uma ideia quase infantil, né, que só para de pé em livro-texto de economia completamente alienado. Né? Porque, bom, e é óbvio que se o Banco Central quiser derrubar a taxa de juros, ele pode derrubar a taxa de juros, ele não precisa esperar as pessoas pouparem mais. Né? Ele pode simplesmente injetar mais moeda na economia e derrubar a taxa de juros. Aliás, é o que está acontecendo na economia brasileira. Né? O Banco Central tem reduzido muito a taxa de juros, até porque a inflação
está muito baixa, a gente já completa aí em 2019 3 anos praticamente de inflação abaixo do piso da meta, né? E o Banco Central brasileiro tem reduzido muito a taxa de juros, né? Tem feito o que a gente chama de política monetária expansionista, né? Um outro problema desse raciocínio de que o aumento da poupança reduz os juros e a redução de juros aumenta o investimento é que não necessariamente os empresários vão investir por conta do juro baixo, né? E isso, de novo, tem um exemplo cabal do que ocorre hoje no Brasil. A taxa de juros está em mínima histórica e o investimento também está em mínima histórica, né? Por quê? Não há atratividade para os empresários investirem, né? As fábricas estão vazias, as lojas estão vazias, os restaurantes estão vazios, os shoppings estão vazios, né? Então, mesmo com juro baixo, não há esse estímulo, né, de investimento, porque a rentabilidade dos projetos futuros ainda é baixa, né? Obviamente que o fato dos consumidores pouparem mais não vai criar uma potência exportadora, uma potência industrial e aumentar a demanda por investimentos, como foi o caso e como é o caso da Alemanha e da China, né? Até porque o consumidor poupador é um cara que tem pouco efeito sobre o sistema, né? O avanço da economia depende de um avanço empresarial, de domínio de técnicas, tecnologias produtivas, de capacidade de conquistar mercados no mundo, assim por diante. Não depende de uma decisão do consumidor se ele vai sair para jantar fora e se ele vai no cinema ou não, né? Porque nesse mundo meio estapafúrdio não é nem de economia, a economia austríaca tem um pouco dessa estupidez, mas a economia neoclássica tem ainda mais, né? Eles têm um mecanismo assim do tipo, eu decidi que eu não vou jantar fora, nem vou no cinema, então eu vou economizar, então eu vou aumentar a poupança e isso vai aumentar o investimento do país, como se a minha decisão de não jantar fora e não ir no cinema afetasse a decisão do empresário brasileiro de investir mais, né? Ou seja, como se a oferta de poupança minha, né, estimulasse o aumento do investimento. Aliás, é o contrário, né? Porque se ninguém vai no shopping, se ninguém consome, o estímulo para investir, pelo menos nesse setor, diminui, né? Então, é sabido que há essa complementariedade entre consumo e investimento que se dá pela via da atividade econômica. É claro